Olá, eu sou o Maurício Spiandorello e este é o For Sales Grandes Carreiras. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um For Sales Grandes Carreiras, programa de entrevistas com executivos que são referência em vendas e marketing nos seus segmentos de atuação. O objetivo do For Sales Grandes Carreiras é, através da experiência dos nossos convidados e das dicas dos nossos convidados, ajudar você a melhorar a sua carreira. No episódio de hoje, vamos falar sobre o segmento de e-commerce. E para me acompanhar com as perguntas e com os comentários, eu terei a companhia do Pedro Henrique Zanol, que é um dos consultores sêniores aqui da For Sales. Pedro, muito obrigado pela tua participação. Olá, Maurício, tudo bem? Mais uma vez, um grande prazer estar participando aqui do programa. Espero poder contribuir. Legal. Antes da gente dar continuidade, eu convidaria a todos que estão nos acompanhando para que sigam a For Sales no YouTube. Basta clicar no ícone vermelho inscreva-se. Não deixem de ativar a sinetinha para serem sempre notificados quando divulgarmos vídeos novos. Para aqueles que gostam de conteúdo em formato de áudio, eu convido também a acompanhar a For Sales nas plataformas de podcast, no Deezer, no Apple Podcast e no Spotify, porque lá você terá os mesmos conteúdos que o YouTube, porém em formato de áudio. Feito o convite, a nossa conversa de hoje ela estará estruturada em 4 partes diferentes. Na primeira parte, falaremos sobre a carreira da nossa convidada. Na segunda parte, falaremos sobre o principal case da carreira da nossa convidada. Na terceira parte, falaremos um pouco sobre o futuro do segmento de e-commerce. E na quarta e última parte, a nossa convidada dará dicas de carreira para quem está nos acompanhando. Então, se você quer construir uma carreira de sucesso em marketing, seja no segmento de e-commerce ou seja em qualquer outro segmento, não deixe de acompanhar esse bate-papo até o final, porque a nossa convidada de hoje é a Samantha Albuquerque, uma executiva com passagens pelo Boston Consulting Group, pela Johnson Johnson e que hoje é CMO do grupo da Fit. Samantha, muito obrigado por aceitar o nosso convite, é uma honra te receber aqui para esse bate-papo. Oi, pessoal. Oi, Maurício. Oi, Pedro. Muito obrigada pela oportunidade. Fico super feliz de fazer essa parceria aqui com vocês, né? E parabéns aí pelo trabalho. Muito legal, né? A gente conseguir aí estender informação de qualidade gratuitamente para as pessoas, né, se capacitarem e se inspirarem, né? Assim, a como construir as suas carreiras, né, da melhor maneira. Então, parabéns. Muito obrigado, Samantha. Legal. Tenho certeza que quem acompanhar até o final vai extrair excelentes insights aí para construir melhor a sua carreira. Então, para a gente começar, Samantha, para quem está nos acompanhando, te conhecer um pouquinho melhor, conta para a gente um pouco da sua trajetória, desde onde você começou até hoje, um pouquinho das empresas onde você passou, os cargos que você exerceu, para a gente fazer um pano de fundo aqui para o nosso bate-papo, por favor. Sim, não dá para esconder pelo meu sotaque que eu sou carioca, né? 14 anos aqui em São Paulo, mas a gente não perde sotaque. Então, sou carioca, fiz faculdade de engenharia de produção e engenharia elétrica na PUC do Rio. Fiz um estágio até na Vale do Rio bem rapidamente e assim que eu me formei eu fui trabalhar no BCG, né? Então, consultoria estratégica, que foi ótimo, maravilhoso. Assim, é incrível o quanto a gente aprende sobre business e business diferentes, né? Então, foi uma passagem super importante para mim. Depois disso, eu decidi fazer MBA, fiz MBA em Michigan, nos Estados Unidos, que também foi uma experiência sensacional para uma engenheira ter um foco maior em business, administração, e para eu também fazer essa mudança para marketing, né? Eu já estava de olho em marketing no BCG, e aí o MBA me ajudou muito a fazer essa mudança. E eu fui para Johnson Johnson, passei 9 anos lá. A Johnson foi para mim uma grande família, né? Ninguém fica 9 anos num lugar sem ter raízes muito fortes. E foi um processo de imersão muito grande em marketing, onde eu trabalhei bastante com inovação de novos produtos, branding, equity, né? Desenvolvimento de comunicação e o lado de planejamento estratégico, né? Então, passei ali por muitas marcas,
com muito orgulho, me sentindo muito honrada, passei por muitas marcas icônicas também, e agora eu estou aqui na Dafit, faz aí um pouco menos de 6 meses que eu cheguei, super feliz de fazer essa mudança para a tecnologia, para e-commerce, porque eu vejo muito do marketing do futuro sendo calcado dentro de tecnologia, em 1000 vertentes diferentes, e também muito feliz também de fazer parte do mundo da moda, né? Então, para mim, está sendo um super desafio, que eu estou aí, aos poucos, cada vez mais conhecendo o mercado e a empresa. Bacana, Samantha, muito legal. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você narrou uma carreira aqui para a gente onde você assumiu diversos desafios diferentes, assumiu diversas marcas importantes diferentes, né? Teve muitas promoções. Nesse contexto, né? Pensando na Samantha, o que você acha que a Samantha tem no perfil dela ou no seu dia a dia de trabalho que te fez crescer tão rápido na carreira e receber tantos desafios diferentes? Assim, é alguma atitude específica, um conhecimento específico que você acha que te ajudou? Qual que é o grande diferencial da Samantha? Assim, eu acho que, olhando para trás, o que a gente vê muito eu sempre tive uma postura muito protagonista sobre a minha carreira, né? Eu entendo que a minha carreira ela é um resultado dos meus atos, né? Das minhas decisões, do foco, das conexões que eu tenho, é tudo resultado dos meus atos. Eu tomo muito essa responsabilidade para mim. E cada vez mais, na verdade, isso não é só sobre a carreira, né? Isso é sobre tudo na vida. Eu tenho cada vez mais essa filosofia de que a gente está aqui colhendo o que a gente plantou, né? Então, eu trago muito essa responsabilidade e é algo que eu aprendi ao longo dessa carreira claro, de sempre me cercar de pessoas que me ajudam, que me apoiam, que me inspiram, mas que no final eu estou ali tomando aquelas decisões, eu estou ali cada dia trilhando aqueles passos, né? Uma questão. Outra questão muito grande é que eu tenho uma curiosidade intelectual muito grande, né? Então é engraçado, eu contei para um pessoal aqui dentro da Dafit que eu fui fazer faculdade de engenharia porque eu queria entender como que lá dentro do computador ele sabia que 1 mais 1 igual a 2, entendeu? E aí eu fui até as linguagens de máquina, né? Fiz engenharia elétrica, então fui até as linguagens de máquina para entender lá no bit como que 1 mais 1 igual a 2. Né? Então, eu tenho muito essa curiosidade intelectual e, de novo, não só para a carreira, para a minha própria vida, né? E para a minha própria vida pessoal, né? Para o quanto eu me relaciono, por exemplo, com meus filhos, com minha família, com meus amigos. Eu tenho essa curiosidade de entender como as coisas funcionam, curiosidade de entender as pessoas, né? E aí, isso me ajudou muito também a me conhecer. Quem é essa Samantha, né? Assim, o que eu quero, o que eu realmente desejo, o que eu sou diferenciada, o que eu também não sou, né? Aonde eu falho. Porque, assim, eu acho cada vez mais nesse mundo hoje que a gente está e que a gente vê pessoas em expoência, né? E a gente se questiona, nossa, então essas pessoas são perfeitas. Não! Não tem gente perfeita. E isso não... Admitir as nossas vulnerabilidades não é ruim, é ótimo. A gente aprende a lidar com elas. E a gente aprende a ver o outro com mais compaixão. Né? Então, assim, eu conhecer quem é essa Samantha, o que essa Samantha quer, o que eu posso ajudar, o que né, é mais fácil para mim, é mais difícil para mim, aonde eu quero melhorar, onde eu não quero, isso foi muito importante para mim, sabe? Então, acho que colocando essas 3 coisas aí junto, responsabilidade pela carreira, essa curiosidade intelectual, esse autoconhecimento, me ajuda muito, muito mesmo, né, a trilhar aí um pouquinho até onde eu estou agora. Legal, legal, Samantha, muito bom. Acho que a gente já começou aqui com algumas dicas bem importantes para quem tá nos acompanhando, né? E para a gente fechar esse primeiro bloco de perguntas, pensando na sua carreira, né? Não no seu dia a dia de trabalho, e sim na forma como você construiu a sua carreira.
tem alguma decisão que você tomou que você acha que tenha sido bastante importante para chegar onde você chegou? Não sei, talvez ter escolhido o curso de engenharia, enfim, não quero responder por você, mas tem alguma decisão nesse processo que você considera ter sido bastante importante? Assim, obviamente, uma base técnica é importantíssima, né? É o que eu falo para todo mundo. Eu fiz uma ótima faculdade de engenharia, eu fiz meu curso de MBA e eu passei por empresas que, ali dentro do foco de crescimento que eu queria ter, elas eram muito referência, né? Então, obviamente, a base técnica ajuda, né? Assim, você tem que saber do que você está falando, né? Óbvio isso. E eu tenho certeza que as pessoas correm muito atrás disso, né? Então, assim, né, vamos fazer uma faculdade legal, vamos estudar, vamos aprender. Isso é importantíssimo, isso é condição básica, né? Mas, de verdade, é assim, muito do que eu também vi olhando para a minha carreira é onde eu era diferente. Porque o que acontece? A gente vai e olha essas carreiras, vê, né, pessoas ali do nosso lado, né, que tiveram boas formações, né, como a nossa, né, tiveram boas formações como a nossa, mas isso não vai fazer você ser diferente, né. O que é ser o que é diferente? E aí, dentro disso, o que é diferente e pode ser diferenciador? Que a gente pode ser diferente em várias coisas, super legal, vamos assumir nossas diferenças, mas tem algumas coisas ali que podem ser diferenciadoras no seu trabalho. Então, para eu sair do mundo do etéreo aqui, dar uns exemplos mais concretos, tá? Eu tive ali em alguns momentos da minha carreira, eu tenho um perfil bem analítico, né? Obviamente. Eu tive alguns momentos da minha carreira que isso era visto como diferente. Nossa, a Samantha, essa pessoa super analítica, mas será que ela entende de marca? Ela consegue desenvolver uma boa comunicação, né? São skills diferentes, obviamente, né? E aí, o que eu fiz? Obviamente que eu fui lá e aprendi os skills novos, os hard skills, mas eu sempre usei esse perfil analítico que era diferente para ser diferenciador. Ou seja, eu era a pessoa ali que aprendeu sobre marca, aprendeu sobre desenvolver comunicação, mas eu conectava aquilo de alguma maneira com o lado analítico, né? Eu desenvolvia produtos de inovação, mas eu conectava aquilo com o lado analítico para quê naquele momento? Para entender retorno sobre investimento, né? Então, vamos entender que estando em algum lugar em que tem alguma coisa ali que você é diferente dos outros, e sempre vai ter, ninguém é igual a ninguém, o que pode ser diferenciador? Acho que isso é um bom exemplo. Outro bom exemplo é que eu trabalhei também em ambientes que eram, em geral, um pouco mais masculinos, né? E eu lembro que até em algum momento eu tendi a diminuir o meu feminino para me adaptar àquele lado masculino. Era o que eu achei ali que seria aceito. E é quase automático, né? As pessoas elas querem se integrar ao meio, que também faz sentido. Mas, de novo, ali eu vi, putz, o meu lado feminino, ele também pode ser diferenciador, né? E o que eu via no meu caso, na minha experiência, que era um lado feminino, uma questão de conexão com pessoas muito profunda, ser gregária, né? Isso eu associo com o meu feminino. Eu acho que as pessoas podem associar coisas diferentes com o feminino, e era ali o que eu via, e aquilo foi muito diferenciador. Eu consegui formar equipes de trabalho, eu consegui extrair o melhor das pessoas por causa dessa minha habilidade, né? Então, eu acho que são 2 pontos aí que também podem ajudar um pouco a pessoa a desenvolver a sua própria carreira. Perfeito, perfeito, Samantha, excelente. Para a gente dar continuidade agora, vamos avançar então para o segundo bloco de perguntas, onde vamos falar sobre o principal case da sua carreira. Para conduzir as perguntas desse segundo bloco, eu vou passar a palavra para o Pedro. Perfeito, obrigado, Maurício. Samantha, então,
Gostaria de entender qual que você acredita que foi o grande desafio da sua carreira que você conseguiu sobrepassar, trazendo resultados consistentes, assim. Então, entender esse cenário, a empresa, o desafio que você encontrou e o resultado que você conseguiu gerar. Bem, pessoal, eu adoraria aqui trazer um exemplo de Dafit, né? Eu tenho certeza que vamos ter muitos exemplos, mas ainda não deu tempo de semear e colher, tá? Então, vou dar um exemplo do trabalho passado que eu tinha na Johnson & Johnson. Eu era gerente global de Sempre Livre. Sempre Livre é uma marca de absorventes femininos, tá? E assim, é uma marca de muitos e muitos anos da Johnson, pioneiríssima no mercado, mas que ali estava precisando de se reencontrar, de se diferenciar. Temos concorrentes maravilhosos ali no mercado, concorrendo em produto, concorrendo em comunicação, é um produto que é extremamente essencial, usado todos os meses por mulheres em todo o mundo, né? Mas como que a gente conseguia trazer essa diferenciação para trazer uma posição melhor no mercado, né, para a gente? Então, e quando a gente pega marcas como essa, praticamente centenárias, é, tem que ter muito cuidado para mexer na marca e não se desconectar da sua origem, né? E a gente fez um trabalho super interessante, exatamente de entender a origem dessa marca, né? Então, assim, é uma marca ultra pioneira e ela tem, inclusive, esse nome Sempre Livre, porque ela está conectada com liberdade, né? Então, como ela foi, na maioria dos mercados em que ela está, o primeiro absorvente higiênico das mulheres, realmente era 100% conectado com a possibilidade de liberdade dessa mulher poder ali continuar com as tarefas dela do dia a dia e tudo mais da melhor maneira, né? Isso é poderosíssimo, isso é incrível. E o mais importante, isso não ficou no passado. As mulheres hoje, conectadas com menstruação, ainda têm muitos tabus, muitos estigmas, muitas questões que não são faladas, né? E a gente foi entendendo profundamente, então, primeiro, o que era essa nossa herança de marca, mas também, hoje, quais são os dilemas com a menstruação. Algumas coisas mudaram, algumas coisas evoluíram, graças a Deus, outras não. E a gente entendeu que era, inclusive, um propósito da nossa marca a gente continuar nesse caminho de naturalizar a menstruação para as mulheres hoje, né? É uma conexão com algo muito emblemático e muitas vezes muito importante da mulher, né? E a gente fez isso com o novo reposicionamento da marca, lançamos uma campanha global que foi lançada praticamente, simultaneamente nos nossos países aqui na América Latina e na África, e alguns anos depois também foi lançada com o mesmo posicionamento, mas com uma campanha um pouquinho diferente, adaptada para a Índia e também para as Filipinas. Então, e com isso, a gente começou uma discussão sobre propósito, né? E essa discussão veio, gente, não é só fazer um posicionamento, fazer uma comunicação. A gente tem que impactar a vida dessas meninas, que muitas vezes são meninas em situação de um pouco maior vulnerabilidade, dando para elas acesso à educação sobre higiene menstrual, dando, às vezes, até acesso a produtos. Muitas vezes elas não têm acesso a produtos, né? A gente tem que conversar com uma comunidade delas, para que isso realmente tenha impacto. E a gente fez aí várias iniciativas com ONGs interessantíssimas, brilhantes, para tentar colocar isso em prática e, aos poucos, ir provocando essa mudança na sociedade, porque a gente ali não tinha nenhuma pretensão de resolver o problema como um todo, mas nós queríamos ser parte dessa solução. Então, trazer esse propósito conectado com uma herança, conectado com business need, que era da diferenciação,
teve resultados brilhantes, né? Então, falei um pouco aqui de qual era o problema, falei de como a gente se organizou e trouxe soluções para isso, e aí quais são os impactos. Então, aqui na América Latina, nós tivemos ganho de share em relação a isso, ganhamos vários prêmios de comunicação, ganhamos liderança em equity, na época em que essa campanha estava no ar, e o que eu acho, assim, humildemente, mais importante do que tudo isso, nós impactamos milhões de meninas falando sobre essa questão. A gente ajudou a criar ali um movimento na sociedade, né? Então, a gente viu esse propósito de verdade. Perfeito. Que bonito ver uma marca trabalhar mesmo com um desafio de negócio, um viés de propósito muito grande e trazendo essa quebra de tabu num assunto que pode ser bastante delicado, né? O que tu acha que foi o grande aprendizado que você teve conduzindo esse projeto, Samantha, que você leva para a sua vida? Eu, assim, tinha uma pessoa que eu sempre achei muito interessante, e eu escutava muito o que ele falava, que falava assim, marketing é a arte de unir um business need com um consumer need. E foi isso que a gente fez, né? Então, isso foi um aprendizado, mas eu tenho até um outro aprendizado de tipo dos lessons learned, do que talvez a gente pudesse ter feito ainda melhor, né? Que é isso, né? Nada é perfeito, gente. Quando eu olho tudo isso, eu falo, eu queria ter sido mais bold, né? Mais assertiva no posicionamento, na comunicação, nas ações, né? Porque, é claro, eu falei, a gente estava lidando ali com uma marca de muitos e muitos anos, muito amada, a gente tinha todo o carinho e preocupação. Mas eu, olhando para trás, eu até gostaria de ter sido um pouco mais assertiva e mais fora da caixa, sabe? Com esse posicionamento. Mas fica aí para o pessoal da Johnson continuar, né? Perfeito. Uma última pergunta, até para entender, né? Fazendo um lançamento a nível global, você falou de muitos mercados emergentes, realidades totalmente diferentes. Como que você geralmente conduz esse processo para entender realidades diferentes, mas lançar um posicionamento global? Acho que esse é um grande desafio também como profissional de marketing, né? É um super desafio. E a gente, com o time todo, né, todo o time da agência, a minha chefe na época, o meu VP na época, a gente discutiu bastante isso. E com as regiões e os países também, né? Imagina, é um posicionamento que vai funcionar para a Índia, para Filipinas, para a África, para o Brasil, para a Argentina. E eu não tenho 100% a resposta certa, mas eu tenho aí dois grandes pontos. Primeiro quando você acha um insight de consumidor profundo bastante, ele é universal. O insight de consumidor ali era as mulheres, de alguma maneira, ainda sentem alguma restrição relacionada à menstruação. E a gente deveria naturalizar isso, porque menstruação é um fenômeno biológico, natural, que inclusive mostra que o corpo da mulher é saudável. Isso é uma realidade. Pode não ser uma realidade para todas as mulheres, mas a maioria das mulheres nesses países era uma realidade. Cada uma lida de uma maneira diferente, com a menstruação, está tudo certo. Mas, quando você entra na execução, aí sim a gente via as diferenças locais e elas tinham que ser respeitadas, né? Então, assim, o que é uma restrição para uma mulher aqui no Brasil? O que é uma restrição para uma mulher na Índia, né? Isso é onde era diferente. E mesmo dentro da Índia, que era o nosso principal país, então a gente estudava bastante. Uma mulher de classe um pouco mais elevada, uma mulher de classe mais baixa, uma mulher da Índia rural, uma mulher da Índia metrópoles e tal. Também são diferentes. E, inclusive, tem muitas mulheres lá na Índia que, na verdade, são iguaizinhas às mulheres aqui do Brasil. Tá? Então, aí sim, quando a gente entrava no detalhe da
execução da comunicação, aí sim a gente dava muito mais liberdade para os países. Tá? E aí, por exemplo, foi por causa disso que a Índia lançou uma campanha um pouco diferente, mas está dentro do mesmo propósito, né? Está dentro do mesmo posicionamento. Então é isso, acho que o posicionamento ele tem que ser muito profundo para ele ser global, e aí você tem que, tipo, é meio trabalho de psicólogo, sociólogo, e ali abrindo essa questão, mas depois sim ter humildade de entender que tem diferenças, né? E deixar cada país executar da melhor maneira. Perfeito, perfeito. Obrigado pela resposta, parabéns pelo trabalho. Maurício? Legal, maravilha. Samantha, vamos avançar agora então para o terceiro tópico aqui da nossa conversa, onde vamos falar sobre o futuro do segmento de e-commerce, né? A gente tem escutado falar bastante e imagino que realmente isso esteja se comprovando na prática, que o setor de e-commerce foi bastante impactado positivamente pela pandemia, né? Olhando para os próximos anos, claro que você, como você comentou muito bem, o desafio na Dafit é recente, né? Mas para entender um pouco da sua visão, do que você está vendo já nesse início de trabalho na Dafit, pensando no futuro do e-commerce, né? Na sua visão, quais que são as tendências para esse segmento nos próximos anos, na sua percepção? A gente vê aí claramente, né, até por causa do impacto do Covid, mas já é uma tendência a aceleração do e-commerce, né? Então, pensar aqui no Brasil, a gente cresce duplo dígito quando, né, a economia está da situação que a gente está vendo. Então, assim, é uma diferença absurda, é um crescimento incrível, porque é, sim, uma digitalização da população, né? Então, isso é uma super tendência que a gente tem visto e que a gente está abraçando, obviamente. Nós somos os pioneiros em e-commerce de moda. Então, estamos vendo, estamos abraçando e estamos tentando fazer essa aceleração cada vez ainda mais forte, né? Eu acho que isso é uma grande tendência que a gente vê. Outra questão que a gente também vê é muito relacionada à tecnologia, né? Então, o quanto a tecnologia, assim, não é só trazer a pessoa para o mundo virtual, não é só trazer a pessoa para o e-commerce. Como que a tecnologia no dia a dia ajuda essas pessoas a, sim, fazerem suas compras? Claro, mas muito além disso. Como que a gente ajuda com tecnologia a que elas façam melhores escolhas, né? Escolhas mais conscientes, ou escolhas, ou uma navegação mais intuitiva, uma navegação mais aspiracional, né? Como que a gente traz conteúdo de uma maneira que seja empolgante para a pessoa, encantador para a pessoa, tudo isso através de tecnologia, né? É aí onde muito a Dafit sempre se diferenciou e que a gente quer continuar se diferenciando, né? Então, eu vejo uma grande tendência, aí sim, eu acho que essa é uma tendência que a gente está tentando cada vez mais abraçar, tá? Mas também olhando o mundo da moda como um todo, porque aqui a gente respira a moda todos os dias, né? Então, assim, olhando o mundo da moda como um todo, o que está acontecendo, né? Tipo, dentro e fora do online, o que está acontecendo, né? E a gente vê aí tendências, questionamentos muito fortes e muito contundentes globalmente sobre diversidade e inclusão, tá? Obviamente, não é só na nossa indústria, é em várias indústrias, e que legal que a gente está vendo esse movimento de diversidade e inclusão, de vários tipos de segmentos diferentes, né, da sociedade, e como que a gente, dentro do mundo da moda, com as lentes da moda, com as lentes de tecnologia, a gente consegue fazer parte desse movimento, né? Então, assim, isso tem sido muito discutido no mundo da moda, né? Eu acho que o mundo da moda, antigamente, era pensado como aquele mundo que trazia padrões e estereótipos, né? Como agora a gente se posiciona dentro disso? Isso é algo que a gente tem se questionado continuamente, e não só para fora da empresa, mas para dentro também, tá? Outra questão muito grande que está sendo trazida, de novo, não só dentro do mundo da moda, mas como um todo, mas sim de uma maneira muito contundente dentro do mundo da moda, é sustentabilidade, né? Como que a gente faz para que a nossa empresa aqui seja mais sustentável, né? Porque nós
nós todos aqui temos um compromisso com os nossos clientes, os nossos consumidores, os nossos funcionários, os nossos parceiros, sim, mas temos um compromisso também com a comunidade, né, com o meio ambiente. E aí, como que a Dafit, dentro, inclusive, do nosso grupo global, que chama Global Fashion Group, a gente consegue ali fazer avanços em relação à sustentabilidade. Né? Tem coisas que eu não sabia, mas que vocês vão ver ao longo do ano que vem, que a gente está abraçando e eu abraço com muito orgulho esse movimento aqui dentro. Né? E quando a gente pensa, né, tem um quote de um prêmio Nobel da Paz que eu adoro, é o professor Yunus, que ele fala: se as empresas não estiverem conectadas com os valores e comportamentos emergentes, a sua perenidade está comprometida. E é isso. Quais são os valores e comportamentos emergentes que a gente tem hoje? Né? Eu vejo esses 3 como grandes comportamentos que a gente quer continuamente se envolver. Legal. E pensando num aspecto, você falou da Dafit, né? A Dafit, obviamente, é um gigante dentro do e-commerce de moda, né? Pensando na concentração e desconcentração do mercado, porque o que a gente viu agora nesses últimos anos foi uma grande tentativa de descentralização, de desconcentração, né? Todo mundo que não tinha e-commerce começou a criar e-commerce. Então, na sua visão, nos próximos anos, você acha que as grandes plataformas vão se consolidar cada vez mais ou a gente vai ter espaço também para pequenas plataformas ocuparem um espaço no mercado? O que eu quero dizer com isso? O mercado tem uma tendência a ficar cada vez mais concentrado ou tem uma tendência a se descentralizar um pouco mais ao longo dos próximos anos, na sua visão, né, obviamente? A gente também teve essa discussão, bem interessante você trazer esse ponto, porque a gente também teve essa discussão internamente, né? Um pouco, algumas pessoas relacionam isso ao winner takes all, né? Então, assim, a gente, né, vai caminhar aí para uma grande aglomeração desse mercado. Isso depende de várias variáveis, e ninguém aqui tem bola de cristal, né? Eu acho que, né, eu trabalhei com consultoria estratégica, o que a gente mais sabe é que futurologia é complicado, tá? Então, não vou aqui falar de futurologia. O que eu vejo? Eu vejo, sim, uma multiplicação de e-commerces menores, mas eu também vejo da mesma intensidade fortalecimento de grandes players. E o que a gente vê na interseção entre esses 2 movimentos por exemplo, né, uma marca menor, ela pode ter o seu próprio e-commerce, mas ela também pode vender conosco através de marketplace, por exemplo. Uhum. E tá tudo certo, porque no final o que a gente quer é atender o consumidor da melhor maneira, né? Se o consumidor vê que ele vai ter uma proposta melhor ali, falando direto com a marca, tendo alguma conexão ali com a marca, tudo bem. Se o consumidor vê que dentro da FIT, né, conosco, usando da nossa plataforma de marketplace, ele consegue ter uma experiência melhor, ótimo para ele. Né? Então, a gente, como da FIT, está se fortalecendo dentro desse e-commerce da moda, para a gente continuar trazendo para o consumidor maravilhosa que a gente trouxe como pioneiros, né? Mas que a gente tem que continuar se fortalecendo. Então, trabalhando em todo o nosso sistema de logística, trabalhando nas nossas campanhas de comunicação, trabalhando em como a gente faz a nossa navegação ser melhor, para a gente conseguir atrair e reter os consumidores da melhor maneira, seja vindo pelo 1P, né, pelo retail, seja vindo pelo marketplace. Legal. Pedro, eu vou abrir a palavra para o Pedro fazer uma pergunta, até porque o Pedro, recentemente, ele está, inclusive, nesse atual momento, fazendo um projeto de e-commerce e andou fazendo vários projetos de e-commerce. Então, vou deixar o Pedro fazer uma pergunta que acredito que ele deva ter alguma pergunta para te fazer. Perfeito, legal. Eu acho que a gente viu uma tendência, né, com o aumento do e-commerce, mas também pequenos players passando a participar dessa venda de uma maneira mais ativa, né? E como que a Dafit ou plataformas como a Dafit facilitam essa entrada de pequenos players? Facilitam através
ajudando a vender o que a gente chama de um sell-out na ponta, facilitam com tecnologia e dados. Como é que é essa relação para facilitar a venda também e gerar mais resultado para ambos os lados? Claro, é exatamente isso, assim, a gente pode ver essa proliferação de e-commerces e isso não necessariamente é ruim para nós, né? A gente cada vez mais aqui tem desenvolvido soluções pensando no nosso marketplace, né? Então, como a gente onboardar sellers de uma forma mais acelerada e mais meio intuitiva quase para o seller, né? Como a gente trazer para o seller alguns serviços, por exemplo, relacionar, né? Porque você onboarda o seller, ele vai ter que colocar ali o portfólio dele, né? Dentro da nossa plataforma. Como que a gente ajuda esse seller a trazer fotos melhores, descrições melhores para os produtos deles, para que chame melhor o consumidor consiga fazer uma escolha mais consciente dentro do produto dele, né? Também como a gente consegue ali continuamente melhorar a nossa experiência de navegação para que essa profusão de sellers que a gente tenha, quando o consumidor for navegar, ele consiga continuar navegando de uma maneira intuitiva, né? Porque não é só colocar para dentro, né? Como que a gente continua com essa experiência? Isso também tem um valor para o seller muito grande, né? Porque senão o seller vai falar, nossa, tipo, né? Como que o consumidor consegue navegar aqui dentro? Soluções de logística também, né? Cada vez mais estamos estendendo soluções de logística. Muitos dos nossos sellers a gente sabe que dependem, por exemplo, dos correios, né? Que pode ali em um momento ou outro ter algumas questões. A gente consegue ajudar eles nesse lado de logística, né? Então tem sim muitas propostas comerciais que a gente está fazendo para esses sellers, focados em melhorar essa experiência deles conosco, mas ultimamente com o consumidor, né? Que é o que puxa. Isso para sellers ali em geral, né? Grandes marcas também, cada vez mais a gente tem os nossos B2B services, em que a gente está oferecendo aí plataformas de informação e né, formação, conhecimento, e também de mídia para essas grandes marcas. Por exemplo, agora fizemos uma campanha em relação ao combate ao câncer de mama com a Adidas, né? Foi uma super ação que a gente está fazendo. De novo, liga lá com o propósito, né, que a gente estava falando, mas também é uma ação muito direcionada comercial com essa super marca que a gente tem muito orgulho de ser parceiro, que é a Adidas. Então, tem aí uns exemplos de como a gente está trazendo. Não, perfeito. Perfeito, ótimo. Obrigado por esclarecer esse ponto. Desculpa, Maurício. Eu vou te fazer uma pergunta aqui mais relacionada a marketing, relacionada ao P de comunicação de marketing aqui dos 4Ps, né? Que acho que também é um grande desafio teu. Eu lembro de ter escutado um podcast com os fundadores da Dafit, onde eles falam que houve um turning point lá no começo, quando eles fizeram mídia offline, né? Que a Dafit começou por, isso não sei se eu estou enganado, mas por sapato, depois foi ampliando. Então, vamos começar com sapato de uma forma muito profunda, depois a gente vai para camiseta de uma forma muito profunda, que foi uma estratégia muito assertiva. E nesse podcast, um dos fundadores fala sobre um turning point ali no momento que eles ainda vendiam sapatos, que foi quando eles foram para a mídia offline, né? E aí a pergunta que eu queria te fazer é o seguinte: como que é a balança num e-commerce que nem a Dafit, né? Como que fica essa balança de trabalhar uma campanha online e offline, né? Qual é a importância dos dois mundos e como que você balanceia isso, né? Acho que é uma pergunta curiosa. Na verdade, eu acho que é a pergunta que toda grande empresa aí de marketing digital tem, né? Porque a gente nasce no mundo digital e a gente pensa, a comunicação vai estar aqui no mundo digital, mas aí depois a gente lembra, né? Não é só isso que existe, tá? Eu vou ser super sincera, transparente, gente. Não existe um protocolo para isso, tá? É uma experiência diária
que a gente aqui está tentando fazer a grande questão do marketing offline é trazer um awareness, né, mais ampliado, mais massivo. Obviamente, esse é o valor. Versus o digital, que pode ser super assertivo e segmentado. Essa é a balança. Agora, quanto e o que se investe em cada um desses, a gente internamente está fazendo exatamente essas perguntas e vários testes relacionados a isso. Tá? Por quê? Porque tem aí um problema aqui, é engraçado, né, de comunicação, mas ele é quase matemático, né? A mídia offline no Brasil é uma das mídias mais caras do mundo. Do mundo. E ela tem uma dificuldade de medir retorno imediato versus mídias online, né? Então, a mídia online, você vai lá, você coloca o ad que você quiser, dá 2 dias, 3 dias, você começa a ver as vendas vindo, né? Você tem o cookie e tudo mais, você tem o seu próprio modelo de atribuição, você entende ali o quanto aquelas vendas estavam relacionadas ou não àquele monte de comunicação que você colocou online. Não existe isso de uma maneira ágil do offline, né? Então, é uma pergunta que a gente mesmo está se fazendo, a gente enxerga o valor e a potencialidade de cada um desses. Agora, aonde balancear isso é meio que, assim, a pergunta do século. Se você responder, eu vou te agradecer. Legal. Acho que, em resumo, talvez seja, me corrija também se eu estiver errado, usar o offline para estratégias mais institucionais, né? E o online para estratégias mais promocionais, porque aí você vai direto no ponto, né? Você pega com o produto ou não tem relação com isso. É uma conclusão lógica, tá? Faz todo sentido, mas não necessariamente, tá? Também podemos criar awareness online, e exatamente de uma maneira super segmentada e eficiente. Então, Não é uma ciência exata. Legal. A gente está tentando desenvolver a ciência exata para isso. Perfeito, legal. Samantha, vamos avançar agora então para o quarto e último bloco, onde vamos dar dicas de carreira para o pessoal que está nos acompanhando. Nesse quarto e último bloco, a gente dividiu as perguntas em 3 pilares diferentes. Um primeiro pilar de aprendizados, um segundo pilar de desenvolvimento pessoal e um terceiro pilar de gestão de pessoas. Eu vou passar a palavra para o Pedro para que ele faça as perguntas de aprendizado. Perfeito, obrigado, Maurício. Samantha, acho que uma carreira construída com resultados, promoções frequentes, crescimento, tenho certeza que ela não veio sem muito esforço, erros e aprendizados. Qual você acha que foi um erro que você cometeu aí na sua carreira, que você teve um grande aprendizado e levou isso para o desenvolvimento da sua carreira depois? Sabe que eu fiquei pensando bastante sobre essa pergunta, né? É claro que, assim, erro tem de monte, gente. Tipo assim, a gente abre aqui, ó, o baú tem um monte de erro pulando. Mas aqui a gente tem que, né, ser assertivo. E eu tentei procurar aquele que mais me deu frio na barriga mesmo, tá? E no meu caso, na minha experiência, está relacionado à minha maternidade, tá? Eu tenho 2 filhos, um filho de 6 anos e uma filhinha de 2. E logo depois que eu tive meu primeiro filho, eu fiquei me questionando do quanto ali eu me dedico ao trabalho versus a maternidade, versus a família e versus a mim mesma, tá? Aquilo foi um questionamento que eu me fiz naquela época. Eu imagino que muitas mães passam por isso. E cada mãe responde essa pergunta da melhor maneira para ela e para a família dela e para o filho dela, tá? No meu caso, como eu respondi foi, eu vou tentar fazer o melhor para o meu trabalho, equilibrando isso com o meu papel de mãe, tá? E o que isso significa na prática? Né? Eu estabeleci ali na minha cabeça algumas questões que eu achava que era importante para os meus filhos, ou seja, estar lá para brincar com eles, dar banho neles, botar eles para dormir
90% das vezes. Essa foi a minha maneira, tá? E estar lá nos finais de semana e tentar criar uma conexão profunda e real com eles. Quem são eles como pessoa? E como que eu posso ser a melhor mãe para eles? Quem são essas pessoinhas, né? Mas como que você equilibra isso com o trabalho, né? Então, assim, do meu lado de maternidade, foi essa maneira que eu tentei responder. E o que isso implicava no trabalho? Eu comecei a achar que eu ia ser uma profissional que, gente, você tem que sair ali, ó, 6h30, 7 horas da noite. Cara, eu nunca vou conseguir ser uma profissional tão boa quanto outras pessoas que ficam aqui. E aí foi um viés inconsciente que eu trabalhei muito na minha cabeça, que eu posso ser, na verdade, uma profissional melhor se eu pegar esses aprendizados que eu tive como mãe e aplicar também no meu trabalho, porque a gente é uma pessoa só, né? Então, assim, que a gente que faz essas super separações e diferenças, né? Sim, eu sou uma pessoa só. Então, assim, eu sou uma mãe que quer se conectar com os seus filhos profundamente, entender eles e tentar educar eles da melhor maneira dentro da minha filosofia. Nossa, isso tem um lado de você conhecer pessoas, se conectar com pessoas, que eu super consegui trazer para o meu dia a dia com o meu time, no meu dia a dia com meus pares, né? Essa questão de eficiência e esses trade-offs diários, quase horários, de aonde eu foco, aonde eu não foco, o que é mais importante, o que não é importante, que não sei o que é apagar incêndio versus o que é urgência a médio e longo prazo e tudo mais, eu também aprendi nessa experiência. E aí eu também comecei a aplicar isso melhor no trabalho. Então, assim, foi o que eu vejo ali, o erro antes foi eu achar que, por eu ser mãe, isso poderia ter um impacto negativo no meu trabalho. E não necessariamente foi assim que se desenrolou, né? Mas só depois que eu troquei, que eu tive consciência sobre isso, eu troquei essa visão. Perfeito. Excelente. Obrigado por esclarecer esse ponto. Maurício? Seguindo, então, para o segundo pilar de perguntas, de dicas de carreira, né, referente a desenvolvimento, Samantha, eu vou te fazer duas perguntas numa só. São duas perguntas, mas eu vou fazer numa só. A primeira delas diz respeito à graduação, a curso de extensão, a desenvolvimento. Se tem algum curso, algum tipo de disciplina que você recomenda que um profissional que queira construir uma carreira em marketing faça, na sua visão? Se tem alguma dica, né, nesse sentido? E a segunda pergunta, junto com a primeira, é quais foram os 3, 4 ou no máximo 5 livros que você leu na sua carreira que te inspiraram e que você compartilharia com quem está nos acompanhando? Claro. Eu acho que essas perguntas são sempre bem desafiadoras. Porque, assim, é o que eu falei no começo, você vai trilhar a sua carreira para onde for melhor para você, aonde você está, aonde você quer chegar e quem você é, tá? Então, assim, eu não estou aqui tentando dar dica, sabe, massificada, geral, tá? Mas tem algumas coisas aí que eu acho muito importante, muito interessante, que são dois lados. Um primeiro, obviamente, gente, estamos aqui no digital, né? A pessoa aqui do e-commerce, marketing digital, para mim, realmente é o futuro. Foi um grande decisor de eu vir para a Dafit. A gente entender cada vez mais como o consumidor interage online, como trazer humanização online, como entender marketing de performance online, é importantíssimo. Tá? Então, assim, marketing digital como um todo, super importante. Mas, de um outro lado, que eu vejo é o marketing clássico. Sabe o Kotler? O Kotler, que é isso. É entender profundamente o consumidor, é entender profundamente insights, é saber o que é uma comunicação que seja, ao mesmo tempo, relembrada, né? Que a pessoa entenda a mensagem e tudo mais, mas que, ao mesmo tempo, também contém a marca, né? Então, as pessoas podem lembrar e não saber qual é a marca. Como a gente está no mundo online, que é tão acelerado, eu acho que às vezes a gente esquece do clássico do marketing, que não muda, não importa se a gente esteja online. Né? Então, esse balanço entre essas duas coisas é super importante. Né? E, por um outro lado que eu vejo assim, tipo, next frontier,
é entender muito profundamente o marketing de neurociência, né? E até um campo específico da neurociência que eu gosto muito, focado no marketing sensorial, né? Que é um pouco assim, como o cérebro das pessoas funciona e como a gente pode entender isso melhor, né? Até para fazer escolhas conscientes de marketing, né? Então, são aí alguns 3 grandes, digamos, âmbitos, né, de marketing que eu acho super interessantes. E aí você perguntou de livros, eu acho que eu até sou meio repetitivo, um livro que eu adoro é a biografia do Steve Jobs, porque, de verdade, ele, para mim, é o cara mais visionário de marketing até hoje, de um ponto de vista de comunicação, posicionamento e inovação, tá? Não acho ele uma boa referência em liderança do dia a dia, gestor de times, vamos deixar isso bem claro, né? Mas sim como esse cara visionário. Sempre que eu vejo um coach dele, sempre que eu vejo propagandas antigas, né, da Apple, me arrepia, né? Então, tem esse que eu acho muito bom. Para quem está entrando nesse mundo de startup, vou dar a dica aqui que o nosso CEO da Dafit me deu, né? Startup enxuta, importantíssimo também, ou Lean Startup, né, em inglês. E um outro que eu estou lendo agora, que eu acho bem interessante, bem contemporâneo, é um livro de Jamila Ribeiro, O Pequeno Manual Antirracista, né? Então, de novo, a gente não tem que se conectar com os comportamentos, né, da sociedade, isso é um comportamento que a gente tem visto e a gente tem que se aprofundar, né, com toda humildade. Perfeito. Pedro, por favor. Perfeito, legal. Acho que quando a gente fala de resultados e desenvolvimento de carreira, chega um momento que é crucial, que é uma posição de liderança, e quando você é um líder, você precisa estruturar o seu time, né? E é exatamente sobre isso que eu queria conversar com você. Eu queria entender hoje, quando você avalia um candidato para compor o teu time, que elementos, que atributos você avalia nesses candidatos que vão fazer você tomar a decisão se é a pessoa ideal para aquela posição? Uhum. Eu avalio muito uma questão de growth mindset, né? Então, assim, o quanto a pessoa ali é aberta a ouvir, a aprender, a entender, a correr atrás, né? É um pouco quase daquela do protagonismo e da autonomia que eu falei que, né, eu acho muito importante, né? Esse growth mindset, é entender que a gente está sempre aprendendo. Isso para mim é importantíssimo e não importa qual a posição, tá? Todos aqui estamos aprendendo até como seres humanos, tá? Um outro lado é um interesse, uma curiosidade intelectual genuíno sobre a indústria, sobre o campo, né? Então, aqui nós, marketing, e sobre a empresa, né? Então, é uma pessoa que realmente está ali querendo fazer parte da Dafit, está querendo fazer parte do nosso propósito de revolucionar o ecossistema da moda. Ela entende o que é isso. Não estou falando aqui que a pessoa, imagina, já tem que vir com 1000 estratégias, soluções, né? A gente vai descobrir isso junto. Mas ela entende a profundidade disso, né? E, claro, um fit cultural com a empresa, né? Cada empresa tem a sua cultura. É importantíssimo a gente conseguir acolher a pessoa da melhor maneira com um fit cultural nosso, né? Daqui da Dafit. Perfeito, excelente. Considera que você trouxe vários elementos de perfil, mas você considera que o background, a experiência prévia na posição, ela é crucial para uma contratação, ou você já postar em perfis unicamente, profissionais que unicamente o perfil e não necessariamente o background? Depende muito da posição, tá? Depende se é uma posição muito mais técnica ou não, e depende do nível dentro da organização, tá? Obviamente, como eu falei, assim, é importantíssimo a gente dominar um lado técnico, né? Mas o nível de exigência disso depende muito da área, né? E também depende muito da posição da pessoa, né? Então, isso tem que ser muito dosado, né? Ali, caso a caso da contratação, mas esses capacidades intrapessoais que eu mencionei antes,
para mim, são importantíssimas, não importa onde você esteja, né? Então, sim, o lado técnico é importante, e aí vai depender muito do cargo, da área, mas as capacidades interpessoais são importantes, não importa o que. Perfeito, excelente. E que dica você daria aí para profissionais, né, que estão começando, estão desenvolvendo sua carreira e um dia querem chegar a ser a CMO de uma grande empresa, como é o caso da Dafit? Olha, assim, obviamente estudar, obviamente se preparar, mas muito se autoconhecer, entender ali o seu momento, né, os seus sonhos, conectar isso com a sua carreira, se conectar com pessoas também. A gente não consegue nada sozinho, gente, né? Assim, se conectar com pessoas, né? Pessoas que vão te dar inspirações, pessoas que vão te dar orientação, pessoas que vão te dar indicações, né? É, mas eu acho, né? Quando aí você mencionou especificamente o meu cargo, né? CMO, então Uhum. são aí de liderança. Você Você é um bom líder o quanto mais você tentar ser um bom ser humano. Eu de verdade acredito nisso. Tá? Então, eu cada vez mais, eu como pessoa, tento entender como eu posso ser ali no dia a dia, né? Um bom ser humano, porque isso vai me fazer uma boa líder. Então, é claro que, né? Eu acho que quem olha, né, tá ainda no início da carreira, isso pode parecer muito etéreo e tudo mais, mas é uma construção dentro dessa jornada. E liderança tem uma responsabilidade muito grande com pessoas, né? Então, eu também peso isso bastante. Excelentes dicas, Samantha. Acho que as pessoas do seu time elas têm que trabalhar com você, não para você, né? Então, acho que se você é uma boa pessoa, você traz as pessoas para trabalhar com você, né? Acho que excelentes dicas. Com essas dicas muito boas, a gente vai finalizando o nosso bate-papo de hoje. Eu gostaria de te agradecer muito em nome da For Sales pela tua disponibilidade de tempo, por ter conseguido achar um espaço na agenda para fazer esse bate-papo com a gente. Muito obrigado, Samantha. Perfeito, obrigada a vocês e continuidade aí para o trabalho super legal de, né, conectar e inspirar pessoas. Muito obrigado, Samantha. Agradeço ao Pedro também pela participação, a todos que nos acompanharam até aqui. Eu reforço mais uma vez o convite para que acompanhem a For Sales no LinkedIn, no Spotify, no YouTube, porque é nesse tipo de canal que a gente vai compartilhar exatamente esse tipo de conteúdo. Muito obrigado à audiência. Até o próximo For Sales Grandes Carreiras.